Olá, vestibulandos. Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre temas importantes de biologia que vocês vão precisar para poder fazer uma prova de vestibular com a maior qualificação. As informações que a gente passa sempre tem que ser complementadas ou melhoradas ou ampliadas com a leitura que vocês têm que fazer com os materiais que vocês já têm, que são os livros didáticos, as pesquisas que vocês, porventura, queiram fazer. Eu que finalizei na aula anterior os assuntos da primeira, segunda e terceira lei de genética. Então, assunto de genética, de probabilidades, que envolve aqueles conceitos importantes sobre cruzamentos. Então, a gente encerrou, só que ainda tem um tema importante para questões de vestibular, para o Enem, que é sobre a biotecnologia e engenharia genética. Então, é um tema que normalmente tem uma questão, pelo menos uma questão ela cai, e que não é difícil, é um assunto bem tranquilo, bem fácil de ser compreendido, e que em muitos deles a gente fala hoje, faz parte até do nosso cotidiano, alguns temas. Bom, quais temas seriam esses? Primeiro seria o próprio conceito de engenharia genética, né? Engenharia da ideia de construção, e quando a gente fala de engenharia genética, é construir alguma coisa relacionada com genes. Então, é a chamada tecnologia do DNA recombinante. Aquela que você vai precisar manipular o DNA e fazer com que, a partir dessa manipulação, você produza algo que tenha uma serventia para a gente. Dentro desses conceitos de engenharia genética, a gente tem a abordagem da biotecnologia, do conceito de organismos transgênicos, do procedimento para a produção de vacinas gênicas, para o mecanismo de cura a partir de células-tronco de clones de embriões humanos e o exame de DNA, o teste de DNA, assim como também a PCR, que é uma sigla que a gente utiliza, mas que dentro desses mecanismos de teste do COVID, alguns deles trabalham com o PCR, que trata-se de uma reação em cadeia de polimerase que eu vou comentar com maior detalhe daqui a pouco. Então, a gente vai fazer essa análise a partir dessa sequência de slides que eu preparei para vocês, que trata a respeito dos conceitos principais da engenharia genética, e dentro deles vocês vão analisar aí a engenharia genética e a biotecnologia. Tá? Então, talvez o slide está escuro, mas eu quero que fique claro para vocês aí mais à frente. Tá, gente? Então, essa ideia que a gente tem de engenharia genética, a ideia de algo que vai ser construído, de algo que vai ser montado, e que para montar, é claro que você vai ter que manipular. Como é uma engenharia genética, você vai ter que fazer uma manipulação do gene. Por isso que a gente trabalha como tecnologia do DNA recombinante. Dentro desse conceito de engenharia genética, você tem o que a gente chama de biotecnologia. Então, o que é uma biotecnologia? Uma tecnologia que envolve vida. Então, é quando você vai utilizar algum tipo de organismo vivo ou partes dele para que você produza alguma coisa. E esse produto tem que ter uma utilização viável para a gente. Então é um termo novo, é uma ideia nova, é um procedimento novo. Não, biotecnologia o conceito dele, a gente pode dizer que é um conceito moderno, mas a aplicação de biotecnologia não é. A produção de bebidas, a produção do pão, tudo aquilo que Mendel fez na manipulação das plantas para a produção do híbrido, plantas de semente verde cruzar com plantas de semente amarela e ver o que acontece. Então, para que Mendel, por exemplo, fizesse aquele mecanismo, ele precisou utilizar a flor de uma planta para transferir o pólen para outra planta um tanto quanto distante dela. Esse mecanismo, esse procedimento apenas por si só é considerado uma biotecnologia. É uma técnica de produção que envolve organismos vivos sendo manipulados. É claro que aqui a gente vai tentar trabalhar e vai mostrar os termos que são mais específicos e que envolva a participação lá no processo da construção do DNA, da tecnologia do DNA recombinante, que é a engenharia genética. Então, essa engenharia genética, na verdade, é o conjunto dessas técnicas para que você construa, para que você modifique, para que você manipule o material genético. Então, a gente vai analisar passo a passo, e durante os exemplos de
por exemplo, da produção de um transgênico, o exemplo da produção de um clone artificial. Então, todas essas técnicas, todos esses procedimentos que envolvem técnicas, a gente vai conceituando aí cada um deles. Um dos conceitos que são extremamente importantes é o conceito de enzimas de restrição. Por que enzimas de restrição é um conceito importante? A gente vai ter que analisar aqui quais são os procedimentos para manipular o DNA. Só que para manipular o DNA, você não pode manipular o DNA, por exemplo, da espécie humana toda. Tá? Você tem que todo o material genético da espécie humana. Você vai ter que manipular o gene. Lembra o que é gene? Fragmento de DNA responsável pela produção de uma proteína. Então, você vai ter que identificar, localizar e vai ter que cortar o DNA num local bem específico. E quando se trata de locais específicos, tem um conjunto de substâncias que são fundamentais. Tá? A gente chama de proteínas. As proteínas que apresentam funções enzimáticas, funções de acelerar uma reação química, de catalisar. Então, professor, mas eu não lembro mais de enzimas. Não tem problema. Tá? Olha aí os vídeos que tem das minhas aulas que eu passo para as turmas de primeiro ano, os conceitos gerais de proteínas, vitaminas e proteínas. Vocês vão encontrar esse vídeo lá no canal com essa denominação. Então, teve problema, teve dificuldade, quer rever um pouco das proteínas, pega os links lá das aulas que eu enviei para as turmas de primeiro ano, está no YouTube, está liberado para que qualquer pessoa possa utilizar dessas aulas para melhorar alguma coisa. Então, se ficar algum vazio nessas informações, vão lá e façam a leitura do vídeo. Não são vídeos, são vídeos no tempo médio que eu passo para vocês, 20, 28, 20, 30, 35 minutos em média. Então, essas enzimas de restrição elas são chamadas de tesouras biológicas. Por quê? Porque ela vai cortar o DNA. Só que não é cortar em qualquer lugar, são em sequências repetitivas e, evidentemente, específicas. Existe uma enzima chamada EcoR1 que ela corta o DNA toda vez que tem uma sequência de bases nitrogenadas, adenina, adenina, timina, timina. Certo? Então, teve essa sequência, ela vai lá e corta pedaço. Teve essa sequência, ela vai lá e corta pedaço. Em cada sequência repetitiva, ela vai cortando o DNA, fragmentando, e esses fragmentos normalmente correspondem a sequências codificantes, ou seja, sequências que são transcritas e que, por sua vez, são traduzidas em proteínas. Aí é o controle genético celular que normalmente eu comento com vocês, comentei já nas aulas de genética. Bom, um outro conceito importante é a produção dos organismos transgênicos. Organismos transgênicos é algo que a gente ouve muito, se vocês forem observar no rótulo de alguns produtos, está lá indicando que tal produto ele é transgênico. Geralmente esses transgênicos são vegetais, que são popularmente conhecidos. Nesse São João atípico, a gente teve a venda de milhos, e muitos desses milhos, eles são impecáveis, tá? Porque eles não tinham nenhum parasita, ectoparasita, nesse caso a lagarta, que corrói, que come a parte superior. A borboleta vai lá, deposita seus ovos dentro do espigão, da espiga, surge uma larva, e aquela larva, que é a lagarta, ela vai se alimentando para poder sofrer o processo de formação de pupa e aí eclodir na fase de borboleta. Existe um grupo de milhos que são geneticamente modificados. Eles são organismos transgênicos. Por quê? Porque se pega um tipo de gene que elimina a larva desse parasita antes que ela comece a se desenvolver. Então, esse gene que está presente nesse milho não faz ele ficar mais doce, não faz ele ficar maior, mas evita que o parasita ataque diretamente esse tipo de organismo. Nos outros, teria que pulverizar, teria que passar algum tipo de inseticida orgânico, inorgânico, tóxico de mais ou tóxico de menos, mas teria que fazer uma limpeza. Ou você vai conviver de cascar o milho, de repente você procura um grão e está lá 2, 3 lagartas consumindo o material. Então, esses organismos, eles são transgênicos, eles tiveram
transferência de genes de um organismo para o outro. Não quer dizer que o organismo tem que ser da mesma espécie ou algo parecido. Eles podem pertencer até escalas evolutivas completamente distintas, como no caso da espécie humana. Ou então, dentro desses conceitos, né, como eu estava comentando aqui com vocês, então a gente tem essa questão dos organismos transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, em que os genes foram transferidos de um organismo para outro, que não precisa necessariamente ser um organismo com uma capacidade ou uma semelhança grande em termos de conjunto geral de genes, porque a gente vai ter que lembrar que o que define a capacidade de produção de substâncias não é o organismo em si, mas o código do qual ele participa, que a gente chama de código genético. Então, o código genético ele é efetuado por um conjunto de trincas de bases, e essas trincas de bases, elas são aquelas que vão trazer na montagem ou no funcionamento de um ribossomo para que ele produza a sua respectiva proteína. Tá? Então, adenina, 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 tá? Traz um aminoácido, uracilo, uracilo, uracila. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, a gente diz que é um código. Então, lembrando que esses organismos, para serem transgênicos, não precisa ter uma proximidade evolutiva. Eles podem ser de escalas evolutivas extremamente distantes, como são as bactérias e a espécie humana, que a gente vai comentar rapidinho dos organismos transgênicos. Um desses organismos transgênicos, ou um desses métodos que a gente trata, ele pode ser em animais, tem da espécie humana em outros organismos, que são bactérias, mas também tem de organismos animais para plantas, pode ser até o inverso, não importa. Tá? Desde que tenha uma utilidade, que algo seja vantajoso nessa modificação, tá? Uma técnica de produção. Então, o método de produção de transgênico em plantas, você pode colocar o gene de interesse, claro, tem que extrair o gene de interesse daquele organismo do qual você quer obtê-lo. Então, você vai pegar esse gene e transferir para colocar, por exemplo, nessa bactéria que tem um plasmídio. Essa bactéria invade as células de formação da planta e, a partir daí, o gene vai ser jogado lá no citoplasma celular e, a partir daí, ele vai produzir a substância de interesse no local específico. Existe um outro mecanismo que a gente chama de biobalística. Biobalística é quando você pega os fragmentos de DNA, coloca, ou o fragmento de DNA, claro que não um, mas alguns, que devem ser multiplicados, devem ser aumentados, devem ser clonados. Pode ser, por exemplo, clonados através de uma PCR, reação em cadeia de polimerase. Então, você pega esse DNA, coloca em fragmentos de ouro ou tungstênio, tá? E bombardeia a célula germinativa de uma planta, nas suas fases iniciais. Então, ele vai bombardear e vai jogar o DNA. Não se sabe exatamente onde ele vai ficar, tá? Mas sabe que ele vai entrar porque você teve um bombardeamento desse material. Um outro mecanismo a gente chama de eletroporação de protoplastos. O protoplasto são células bem jovens que você dá uma descarga elétrica nela para que abram-se poros e aí o DNA seja imerso, seja inserido nela. Então, são algumas técnicas específicas, mas a ação não só da bactéria, mas vírus que transfere o material genético, eles também são utilizados. Vírus como vetores de transferência de genes para organismos. Dentro desse conceito, então, que eu falei para vocês, as enzimas de restrição são substâncias, né, que cortam fragmentos de DNA em locais específicos, reconhecidos apenas uma sequência de bases para promover o corte. Tá? Lembrando que a sequência aqui não deveria ter o trema, mas aconteceu aí, eu acho que é um texto mais antigo. Tá? Então, você tem aí, vai cortar em locais específicos do material genético. Algumas situações em que a engenharia genética a gente trata, por exemplo, ou é atuante, a produção da insulina humana numa bactéria que a gente chama de Escherichia coli. Essa Escherichia coli é uma bactéria intestinal, é um coliforme fecal, mas que ela tem uma utilização dentro do procedimento da engenharia genética
como organismo produtor de insulina. Claro, ela tem a capacidade natural de produzir insulina? Não, quem tem essa capacidade de produzir insulina humana é, evidentemente, a espécie humana. Nenhuma outra insulina de uma espécie próxima, como, por exemplo, porcos, ela pode ser utilizada porque a gente pode ter rejeição a essa substância. Tá? Porque é uma proteína do organismo, dele. Então, chegou no nosso corpo, pode ser reconhecido como não próprio e provocar uma reação alérgica e a gente vai rejeitar essa substância. Então, é importante que a substância seja humana. Tem uma sequência específica de aminoácidos com função de regular o metabolismo regular a glicose no sangue, mas que seja especificamente humana. Então, para ser especificamente humana, o gene tem que ser humano. Então, você tem que identificar, por exemplo, o local onde é produzida essa substância. Ela é produzida nas ilhotas de Langerhans do pâncreas. Então, você vai lá e identifica a célula que tem atividade. Qual é o cromossomo que está mais ativo aí? Cromossomo tal. Qual é a região do cromossomo que está relacionado com isso? Identifica. E aí faz o corte daquele fragmento de DNA. Então, não é nada muito simples. Tá? É uma coisa extremamente complicada, complexa, que exige muita técnica e aparelhagem específica. Identificou o DNA, extraiu o DNA, então vamos clonar. Como é que a gente clona? Através da PCR, reação em cadeia de polimerase. Aquece o material genético, o DNA, para que ele abra as duas fitas, coloca a polimerase, para que a polimerase faça novas fitas de DNA e de um DNA vire 2. Faz de novo o mesmo ciclo. Promove a quebra das fitas, separação das fitas, coloca a polimerase, a DNA polimerase faz novas fitas para cada uma delas e aí você tem 4 materiais genéticos, 4 DNA. Aquece esses 4, divide em 8 fitas, cada fita é DNA polimerase, vai lá e faz novas fitas. Então, você vai repetindo esse ciclo em reações em cadeia, aumentando gradualmente, exponencialmente, em progressão geométrica, a quantidade de DNA e em uma sequência de ciclos muito curto, você pode ter, a partir de um DNA, por exemplo, sei lá, 1024 moléculas de DNA. Um outro exemplo de aplicação da engenharia genética é no teste de DNA, que a gente chama de eletroforese, que é utilizado para a identificação de pessoas, tá? Teste de paternidade, identificação de criminal. Então, você tem uma placa de gel fosforescente, tem que mantê-la sobre uma polaridade elétrica, carga elétrica positiva, carga elétrica negativa, polos, por exemplo, de uma pilha, e joga o DNA que você coletou com enzimas de restrição, tá, gente? Você pega o meu DNA, pega o DNA da outra pessoa para a gente ver se são equivalentes. Então, ou está um DNA do indivíduo lá, quer saber se realmente foi ele que fez aquele crime. Então, você coloca o DNA coletado do local, coloca uma enzima de restrição específica, por exemplo, a EcoR1, a ND3, não importa, você vai identificar. Ela vai cortar o DNA sempre em regiões onde tem a mesma sequência específica e fragmentando o DNA em pedaços diferentes, pequeno, maior, grande, gigante, pequenininho. Cada vez que você colocar, por exemplo, o meu DNA, sempre vai ser aquela fragmentação. Cada vez que colocar o DNA de outra pessoa, sempre vai ser aquela fragmentação. Então, você pega o indivíduo, coleta o DNA dele, coleta o DNA do local onde foi encontrado, o DNA do indivíduo, fragmenta os dois através da mesma enzima de restrição, não pode ser enzima de restrição diferente, senão os pedaços vão ser diferentes, e coloca lá na placa de gel. Ela vai ser polarizada, vai puxar o fragmento de DNA para o polo positivo, e a partir daí, você vai ter uma distribuição de bandas de DNA. Coloca na placa de gel fosforescente, você consegue ver como se fosse uma radiografia. Então, isso daí é uma técnica que você compara a distribuição dessas bandas. Elas, por exemplo, se for questão criminal, tem que ser 100% equivalentes. Se for questão de paternidade, tem que ser complementar. Pai e mãe completando aquela carga genética do filho. Então, como eu disse para vocês, a PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, o mecanismo que é feito, é esse que eu expliquei para vocês. Coloca o DNA, fragmenta, e aí ele vai sendo separado as suas fitas, não fragmentado, separada a fita, para que o DNA seja duplicado, e aí você vai clonando o DNA. Que poderia ser feito colocar esse DNA, por exemplo, numa bactéria, para a bactéria reproduzir. Só que aí você teria que identificar de novo, mitigar o plasmídio, de cada uma das bactérias. Então, a PCR ela é rápida, precisa e eficaz. Certo? Bom, um outro conceito que a gente vai trabalhar, terapia gênica, tratamento gênico no organismo que tem algum gene deletério,
você pode colocar o gene nesse indivíduo para que ele consiga produzir a substância que ele não conseguiria, ou que ele não conseguia, e aí tem uma estabilidade. Claro, essa é uma técnica extremamente recente e em testes, então a gente não tem, não comenta muito, exatamente ainda porque está em processo de construção. Um exemplo de aplicação da engenharia genética é a produção da insulina humana. Então, o que eu disse para vocês, pode ser de qualquer espécie distinta, tão distinta como a espécie humana e uma bactéria. Então, o que é que se faz aqui? Primeiro, identifica na célula humana o local onde tem um DNA específico, aquele fragmento, o gene, responsável pela produção da insulina. Identificou a célula, identificou o local, então o que é que você faz? Você retira esse fragmento. Tá? Como é que você vai retirar? Cortando com enzima de restrição. Coloca a enzima de restrição, fragmenta, identifica e retira o gene. Colocou esse gene, tá pouquinho, um só, o que é que eu vou fazer com ele? Reação em cadeia de polimerase. Vou multiplicar esse gene para que eu tenha várias amostras e aí não incorra um erro de faltar o DNA porque eu desperdicei material. Só que esse fragmento de DNA, ele tem que ser colocado em outro organismo. Todo organismo, nesse caso, qualquer organismo seria compatível. Mas tem que ser um organismo de fácil manipulação, de alta capacidade reprodutiva e que você tem um controle da produção da substância que ele vai liberar. Então, foi identificado como organismo ideal uma bactéria. Tá? Você pode colocar lá no tubo de ensaio e esperar que ela faça o processamento dela de multiplicação a partir do processo de partição que é a divisão celular dela. Então, você precisa de um outro organismo, nesse caso, uma bactéria, a Escherichia coli. Essa bactéria ela tem um DNA que a gente chama de plasmídio, tá? Que é um DNA extra. Esse plasmídio você extrai um pedaço, ou você corta esse plasmídio, pode só cortar ou pode extrair um pedaço, vai depender da técnica que foi utilizada. Mas esse plasmídio ele é incorporado na bactéria, então ele é dela. Tá? Geralmente o plasmídio que confere resistência. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a enzima de restrição, aquele mesmo tipo que colocou para cortar o DNA humano, coloca aqui para fragmentar esse plasmídio. Retira, fragmenta. E aí, o que você vai fazer? O pedacinho desse plasmídio, desse DNA humano, você vai mergulhar e fazer com que a ligase, que é uma enzima que liga DNA, consiga juntar esses dois fragmentos. Como a enzima de restrição foi a mesma, a sequência de combinação em ambos os lados do fragmento são compatíveis com essas aqui. Então, o DNA vai ser colocado sem problema nenhum. Ele vai ser montado um DNA recombinante. Por isso que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Um DNA humano com um DNA bacteriano. Pega esse plasmídio e recoloca no organismo que você quer, que é a bactéria de manipulação. A bactéria, nesse caso, é a Escherichia. Essa bactéria, como ela tem alta capacidade reprodutiva, porque ela sofre bipartição, ela sofre cisciparidade, divisão binária, você coloca ela em um meio de cultura ideal, com temperatura ideal, com material orgânico e água suficiente para que ela consiga prevalecer, para que ela consiga se multiplicar e produza várias unidades dela. Como cada molécula, cada bactéria tem o DNA humano, todas elas, vão acabar produzindo a substância que a gente quer, que é a insulina humana. Ela vai produzindo, claro, e liberando no meio de cultura. Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar essa substância do meio de cultura, isolar e liberar no mercado para que aquelas pessoas que tenham diabetes, tá, de nível alto, aquela que precisa do hormônio para metabolizar, para regular a taxa de glicose, aí sim essa pessoa vai ter um padrão de vida adequado, tá? Sem graves problemas ou problemas mais complicados do que já seria sem a falta da insulina. Tá? Então, todo esse quadro aqui é para representar o processo. Corta o fragmento de DNA com a enzima de restrição, a mesma enzima é utilizada para fragmentar o plasmídio, faz a imersão do DNA humano no plasmídio, para que ele se ligue, é possível porque a enzima de restrição foi a mesma, coloca no organismo, nesse caso foi uma bactéria, para que ela multiplique e acabe produzindo a insulina de interesse, a insulina humana. Certo? Então, hormônio do crescimento, qualquer tipo de substância que a gente tenha através do transgênio, o mecanismo é muito parecido. No caso das plantas, o fragmento é retirado, coloca no protoplasto e aí faz uma descarga elétrica, ele entra,
E aí vai ser mergulhado no citoplasma da célula que você quer, que no caso da célula vegetal. Biobalística, coloca esse pedacinho no... Então, esse mecanismo ele é muito mais específico, porque você sabe onde vai estar o gene. Ele vai estar no plasmídio. Tá? Nos outros mecanismos, você não sabe exatamente onde ele vai estar. Certo? E aí a gente tem alguns outros conceitos, tá? O diagnóstico pré-natal, são alguns que a gente tem como fazer. Exame de velocidade coriônica, tá? Lembra que no embrião tem um córion, então você vai lá no córion, retira alguma amostra para identificar e fazer a qualificação do DNA. Tá? Esses diagnósticos, eles são extremamente perigosos, porque eles, durante o desenvolvimento embrionário, então a criança pode sofrer alguma sequela, tá? O feto, na verdade, pode sofrer alguma sequela, em virtude de ficar tocando diretamente no próprio embrião. Então, para retirada, por exemplo, uma pessoa quer saber se o filho tem uma síndrome cromossômica, uma síndrome de Down. Então, retira a célula e verifica o material. Quer saber se aquela criança que está lá realmente é filho da pessoa. Então, vai lá do cara. Então, faz a extração da velocidade coriônica ou da miniocentese, certo? Nos dois casos, como está em contato direto com o embrião, pode provocar o aborto do feto, tá? E a ultrassonografia, que é um outro exame que esse daí todo mundo já conhece como é que funciona, que não é relacionado com a engenharia genética. Mas como está dentro do diagnóstico pré-natal, a gente colocou aqui só para facilitar a identificação. Então, o proteoma, não sei se vocês lembram, mas a gente falou de uma questão do genoma, né? O genoma é o conjunto dos genes. Então, o que seria o proteoma? O conjunto das proteínas que o indivíduo tem expressas pelo conjunto de genes que ele apresenta, que nesse caso é o genoma. E aí a gente tem alguns outros conceitos, como por exemplo a clonagem e a eletroforese. Só que a clonagem e a eletroforese, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui, tá? Com essa informação apenas, e no próximo vídeo aí eu finalizo a engenharia genética e trato outros temas com vocês, certo? Então, gente, agradeço demais a paciência de vocês e a atenção que vocês estão tendo aí para quem está assistindo esses vídeos, ok? Então, gente, qualquer dúvida, lembre que é só entrar em contato que eu vou tentar responder assim que possível. Valeu, gente!